Olá, boa noite. O mundo se despede comovido de um homem que marcou a humanidade como exemplo de igualdade e justiça. Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, reuniu líderes de todas as nações em torno de seu funeral, conciliando até mesmo inimigos históricos, como o presidente norte-americano Barack Obama e Raul Castro de Cuba, que se deram as mãos pela primeira vez em mais de meio século. O legado de Mandela para a humanidade é o exemplo, que ensina que a mudança deve começar por cada um de nós. E às vezes é preciso apenas estender a mão. A morte de Mandela nos convida ainda a rever a sociedade em que vivemos. No Brasil, mais da metade da população é preta ou parda, conforme dados do IBGE. Mas as desigualdades são constrangedoras. Que o adeus ao líder negro seja o início de uma nova caminhada em direção a um mundo mais justo, mais igual e menos belicoso. O programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação já está no ar. A edição de hoje convida a uma reflexão. Até que ponto podemos dizer que somos uma sociedade sem discriminação? E para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos o jornalista, professor e escritor Edson Lopes Cardoso. Ele é assessor especial da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPI. Boa noite, professor, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Regina. Eu que agradeço o convite. Professor, a gente poderia, para esclarecer nossos telespectadores, que o senhor fizesse já um panorama da situação racial hoje no Brasil. Bom, nós estamos vivendo um momento extremamente singular. Na última década, por exemplo, nós conseguimos avançar muito no que diz respeito não só à percepção da importância dessas desigualdades raciais, como a efetivação de alguns mecanismos, de algumas práticas, de algumas políticas para superar essas desigualdades. No caso de educação, quer dizer, nós temos estatísticas muito seguras do aumento, como resultado dessas políticas, do acesso de estudantes negros ao terceiro grau. Conseguimos construir, digamos, um aparato de legislação antirracista que faz do Brasil, nesse momento, um país que se destaca no sentido de preparar um terreno para ações concretas com um corpo de leis bastante avançado. Então, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, nós acabamos de consolidar a criação de um sistema que articula governo federal, governo estadual e governo municipal para a promoção da igualdade racial, que foi a criação do SINAPI. Então, nós vivemos um momento em que os resultados práticos são incipientes, digamos assim, mas a perspectiva de realização dessas políticas é muito grande. Inclusive no mercado de trabalho, isso tem a situação. Exatamente. No mercado de trabalho, de perceber essa... No mercado de trabalho, nós temos a grande novidade do mercado de trabalho, me parece ser o projeto encaminhado pela Presidência da República, com urgência constitucional, para assegurar cotas no serviço público, ou seja, o Executivo encaminhou a proposta. Então, essa é uma questão muito séria, porque há um vazio enorme de participação negra nas principais carreiras de Estado. Eu acho que alguns órgãos, algumas empresas, elas têm aderido ou têm criado programas, né, que vão exatamente atender essa questão. No caso da EBC, por exemplo, ela aderiu ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, né, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, com apoio, inclusive, da CEPI. Veja só, o programa tem provocado a adesão de instituições e essas instituições têm buscado, no seu interior, promover igualdade de oportunidades para todos. Então, você começa a ver as instituições, uma mentalidade nova que age no sentido de superar desigualdades. Isso é muito fascinante. Qual seria a expectativa
né, sobre essa atuação da EBC, por ser uma empresa de comunicação, aderindo a projetos, né, a programas, na verdade, como esse, que são em parceria com a Secretaria? Como é a comunicação, o impacto da comunicação no sentido de valorização da diversidade é muito grande no mercado de trabalho, na autoestima. E é importante porque ela multiplica essa informação nos conteúdos que oferta. Com certeza, com certeza. Não só uma cobertura dessa presença no Brasil, suas ações, o que faz, seu acervo cultural, mas o que pode estimular de visibilidade a um segmento que, no conjunto da mídia brasileira, não tem essa visibilidade. Eu acho que pode contribuir um bocado. Professor, nós vamos para um pequeno intervalo. Tá? A gente volta já. Professor, aproveitando o gancho, né, do bloco anterior que a gente estava falando, qual era a expectativa sobre a EBC ao aderir a esse programa em parceria com a Secretaria, na sua opinião, que papel, na verdade, a mídia tem desempenhado na questão da realidade racial no Brasil? Qual é a sua avaliação? Veja, nós temos uma mídia que ela produz resultados a partir de referenciais que são evidentemente eurocêntricos. Então, você tem uma valorização da pele clara, do cabelo liso, em detrimento da diversidade do povo brasileiro. É preciso a gente compreender isso. Qual é a questão, então? A questão é que a mídia brasileira ignora essa diversidade, que está hierarquizada. Então, nós temos, dentro da diversidade, nós temos uma hierarquização do humano. Alguns são mais humanos do que outros. Então, você distribui na programação uma invisibilidade, na verdade, de pessoas que não preenchem essa aparência que podemos aproximar da Europa. Essa é uma realidade. Isso vai ter impacto no mercado de trabalho imediato. Ou seja, porque aquilo é trabalho, o que você vê são pessoas trabalhando e essas pessoas foram selecionadas, é evidente isso, pela cor da pele e pela textura do cabelo. Só que a maioria da população e a mídia, está ela fora. Normalmente reforça esses estereótipos. Exatamente, e a maioria da população fica fora da programação. Fica fora da programação. Observe que uma pessoa branca pode representar todos os brasileiros. Você faz uma reportagem, pode ser que assunto for, pode ser o parto natural. Você entrevista uma pessoa branca e acha que ela fala por todos os brasileiros. Mas nunca uma pessoa negra fala por todos os brasileiros. Nunca um representante dos povos indígenas fala por todos os brasileiros. Eles falam pelos povos indígenas e pelos negros. Isto é uma hierarquização do humano, assim você desumaniza, só um representa o todo. Então, na televisão é isso que aparece, ou seja, algumas pessoas têm emprego, algumas pessoas têm oportunidade, algumas pessoas realizam suas vocações, mas elas sempre têm um aspecto, uma aparência física que não corresponde à diversidade do povo brasileiro. Ela é um tipo só de brasileiro. Os brasileiros têm mais outras aparências. Então, essa é uma questão central. Por quê? Porque nós temos diversidade, mas temos dificuldade de assegurar o pluralismo. Nós temos dificuldade de, na nossa mídia, assegurar o pluralismo, ou seja, que a diversidade possa estar plenamente representada. Essa é uma questão séria, que afeta a nossa democracia, afeta um conjunto de oportunidades onde as pessoas realizam suas vocações. O senhor está falando, né, essa questão da diversidade, da pluralidade, isso que a mídia, né, o conjunto de meios de comunicação, muitas das vezes, não retratam isso. Como é que o senhor avalia, por exemplo, a atuação dos veículos públicos de comunicação, e leia-se, nesse caso, a EBC, onde um dos princípios básicos
desde a criação da empresa, é garantir essa diversidade e essa pluralidade. E aproveitaria até para o senhor esclarecer a diferença entre o que a gente está chamando de diversidade e o que a gente chama de pluralidade. Porque, veja só, vamos começar por aí. Na diversidade, o que você tem é resultado de um processo histórico. Então, nós abrimos os olhos, eu e você, Regina, e encontramos uma realidade de diversidade. Nós não fizemos nada para criar essa realidade de diversidade. O Brasil é um país que pode dizer que tem um globo dentro dele. Nós temos representações de todas as partes do globo no Brasil. Isso é real. Isso é real. E o que é o pluralismo? O pluralismo é como você responde a essa realidade de diversidade. O pluralismo é uma resposta política que você dá ou não dá. Diversidade não é sinônimo de justiça, não é sinônimo de equidade. Você pode ter diversidade e ter uma sociedade estratificada. Uma sociedade de castas, ela tem diversidade, mas ela não tem o quê? Equidade. Então, o Brasil precisa, além da diversidade, assegurar a igualdade de oportunidades que o pluralismo assegura. Então, uma empresa de comunicação, ela tem que buscar isso, assegurar o pluralismo numa realidade que tenha diversidade. Diversidade de identidades, diversidade de expressões culturais. Isso é fundamental. A mídia tradicional, ela não faz isso, pelo contrário, ela hierarquiza a diversidade e valoriza um tópico da diversidade. A gente, claro, a propaganda, por exemplo, governamental, observe, ela tem se aberto mais para a diversidade do que as propagandas mais privadas, de empresas privadas. Assim como a televisão mais pública, ela tem se aberto mais para assegurar o pluralismo. Então, ela pode estimular não só o público, mas estimular os outros veículos para que considerem a riqueza do pluralismo. Então, nosso problema não está na diversidade, porque ela é fato, é resultado do processo. Nosso problema está em assegurar o pluralismo. Professor, nós vamos para um pequeno intervalo, tá? A gente volta já. Estamos aqui com a participação do professor e pesquisador Edson Lopes Cardoso. Professor, eu queria que o senhor falasse para a gente se o senhor vê diferenças entre o tratamento que a mídia tradicional dá em relação ao que a mídia pública vem procurando discutir sobre essa questão racial. Eu acho que tem avanços na mídia pública, isso é inquestionável, né? Você tem uma visibilidade muito maior da diversidade. Eu acho que isso é uma conquista. Agora, ainda temos muito o que fazer. Depois da Nigéria, o Brasil é o maior país negro. E não parece que o cotidiano da África possa ter alguma importância para nós. E isso seria fundamental que nós pudéssemos, através de mídias assim, não comerciais, que nós pudéssemos fazer essa ponte, por exemplo. Então, isso ainda está muito incipiente. O senhor acha que essa questão deveria, já que o senhor tem diferenças, sim, entre aquilo que a mídia pública tem veiculado e aquilo que a mídia tradicional veicula, que questão que o senhor acha que deveria, de que maneira deveria ser tratado pela mídia pública, pelas nossas emissoras de rádio, pela TV? Isso. O que se pede à TV pública é que mostre a população negra no seu esforço, na sua dignidade por sobrevivência, na sua luta por igualdade de oportunidades, no seu esforço por estudar, por conquistar a moradia decente, por lutar por, enfim, mostrar ela na sua presença no país, real, também. E não como um estereótipo que apenas canta, que dança, que toca um instrumento, apenas assim aparece em movimento, mas não aparece nas conquistas reais que está fazendo no cotidiano. Então, eu acho que isso é possível ser mostrado. Essa é uma discussão que ela tem que estar no conjunto da programação. Exatamente. E não necessariamente num programa que discuta a temática específica. 10 anos de cota. Onde estão esses cotistas nas diferentes profissões? Onde estão essas pessoas? Essas pessoas encontram dificuldade. Vejam só, no cadastro único tem 53 milhões de pessoas negras que dependem de transferência de renda.
Metade da população negra no Brasil depende de transferência direta de renda. Como essas pessoas irão sair dessa situação para outra situação? Elas têm acesso a crédito? Isso dá um programa muito interessante. Como é que o BNDES, como é que as instituições que garantem formação profissional, como é que está o acesso à escola técnica? Como é que está? Eu acho que tem uma população aqui que avançou, mas avançou para onde? Como vai ser? É o empreendedorismo? É a alfabetização de adulto? É a busca de uma profissão? É uma cooperativa de serviço? Como estão essas pessoas? Como estão empreendendo? Como estão agindo? Isso é importante mostrar. O senhor falou em trabalho, o censo do IBGE, né, retrata que a maioria da população se declara negra e parda. Mas ainda hoje, os negros ganham metade dos salários que os brancos ganham. E como é que está essa discussão dentro de todas essas políticas que estão sendo colocadas através do governo? Como ter uma discussão específica para questão salarial? Veja, a Constituição é clara quanto a isso. Então, nós precisamos apenas cumprir a legislação que temos. Nós temos uma legislação que coíbe a discriminação no mercado de trabalho. Mas quando você entra num shopping, olha as lojas, que pessoa negra de pele escura e cabelo crespo você vê trabalhando? Mas nós precisamos refletir. E isso sim a TV poderia fazer, uma TV pública. O que significa discriminação racial no mercado de trabalho? O que acontece quando você discrimina alguém, a aparência de alguém impede que ela possa ter acesso a uma vaga? Como nós reproduzimos a vida? Como é que uma pessoa está viva no dia seguinte, no outro dia? A maioria só vive a partir do trabalho. Então, quando você nega o acesso da pessoa ao trabalho, o que você está negando é que a pessoa tem acesso às fontes de reprodução da vida. Regina, o que nós estamos dizendo a essas pessoas é que a gente quer que elas morram, certo? Então, a discriminação no mercado de trabalho ela é especialmente cruel. Ela é especialmente cruel. E, no entanto, ela se dá entre nós com uma impunidade. Nós naturalizamos isso. É só ligar a TV, você vê que as pessoas que tiveram acesso ao trabalho têm pele clara e cabelo liso. Mas e os outros? Como as pessoas vivem? Como as pessoas podem viver? Aí você pega os dados do censo de qualquer localidade de participação da população negra e vai ver sua presença em determinado mercado de trabalho. Ela está ausente do mercado de trabalho. E não é por causa de escolaridade, é por processos de discriminação seletivos. Então, há uma questão séria para nós, que é incorporar essa população para que a gente possa, de fato, ser um país que contempla a diversidade, não. Que temos diversidade e queremos assegurar o pluralismo, que todos estejam em todos os lugares. Professor, eu queria agradecer a sua contribuição e por ter aceito o nosso convite. Regina, eu é que agradeço. O Público na TV fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e que possam refletir sobre as mudanças que só dependem de você. Uma boa noite e obrigada pela audiência.